Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou o Víctor Hugo Toro, maestro da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana com Monique Ferreira. Curta o nosso canal e compartilhe também. Quatro ou cinco cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxessem a menor alteração dos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora, entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam. Mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochichando, cuja escópula do debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não contravertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse para a mesma resposta naquela noite, constatou-lhe um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziam do tronco principal, e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjuntura ao menos. Nem conjuntura, nem opinião. Uma ou outra pode dar lugar a um discernimento, e como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me, calados, contar-lhes um caso da minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma. Há 2. 2? Perguntou um dos cavaleiros. Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as 2 completam um homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja.
Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Tirok, por exemplo. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem essa frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Perguntou outro cavaleiro. Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes como a pátria, com o qual disse Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas energéticas e exclusivas. Mas há outras, embora energéticas, de natureza mutável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedora de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera, cessando a estação, a alma exterior. Substitui-se por outra, um concerto, um baile de cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora é quem? Indaga um dos cavaleiros. Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também um pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele do pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa e física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginava o acontecimento que isso foi na nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passavam a olhar-me de revés. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês pelo menos, e abraçava-me. Chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser a minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse a pé adiante. E sempre alferes.
Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhes que me chamasse de Joãozinho, como dantes. E ela abanava a cabeça, brandando que não, que era o senhor alferes. E à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar. E era o primeiro servido. Não imaginam? Se lhe disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou a ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho. Obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdeira da mãe, que o comprara de uma das fidalgas, em 1808, com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Perguntou um dos cavaleiros. Grande. E foi como eu digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só algumas semanas e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram de mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não, respondeu um dos cavaleiros. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibravam-se, mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou-me de natureza e passou a ser a cortesias e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício de patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhe acreditar, não? Custa-me entender, respondeu um dos ouvintes. Vá entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia, recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali, estavam mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantados em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia.
estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô Alferes, de minuto a minuto. Nhô Alferes é muito bonito. Nhô Alferes há de ser coronel. Nhô Alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e províncias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo! Antes fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimentos próprios, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo. Nada, ninguém. Um molequinho que fosse. Os galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho. Tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa e porque se minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. E à tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abraçou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam no século a século, no velho relógio da sala cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e tomei com este famoso estribilho: Never, forever. Forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever. Forever, never. Não era um golpe de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada, e então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo de dia, mas a noite era sombra, era a solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riam-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo.
Isso é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Eu acho que posso explicar assim este fenômeno. O sono eliminando a necessidade da alma exterior. O sono eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e de amigos, que me elogiavam garbo, que me chamavam de alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas, quando acordava, dia claro, esvaía-se, com o sono e a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornava. E eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Suerani, ne vostui revenir? Nada, coisa nenhuma. Tal qual como a lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei os papéis, algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo com a tia Marcolina deixava-me estar. Suerani. Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e almejar o papel. Mas não comia? Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava os discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac, tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhava uma só vez para o espelho. No fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me em 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor
e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro, o gesto lá, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, subitamente por uma inspiração inexplicável, por um insulto sem cálculo, lembrou-me. Se fossem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas e informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga, diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia. Aprontei-me de todo. E como estava de frente ao espelho, levantei os olhos e... não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente que é a dona do sítio, dispersa e fúlgida com os escravos, eia recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali está o sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro espremia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir.